Bom dia novamente a todos e a todas. Para ser simétrico, de vez em quando eu gosto de simetria. Às vezes. É uma alegria, uma satisfação, um prazer ter todos aqui nessa abertura, nessa atividade de abertura de todos os nossas atividades que virão do Setembro Amarelo. E, e sempre é bom lembrar. E sempre é bom estar assim, reunidos, conversando, talvez não tocando e talvez não vendo, mas sentindo a presença do outro e percebendo o quanto vale a pena viver. Vale a pena viver por um sorriso, vale a pena viver é, por uma conversa, por um companheirismo, por uma amizade. E conversávamos isso durante essa semana. E quem não é meu aluno, depois eu posso passar uma crônica lindíssima que se chama Autorretrato. E essa crônica, ela fala muito sobre isso, sobre o prazer de degustar todos os momentos da vida. Sejam eles quais forem. Rir com os que riem, chorar com os que choram. E tudo isso faz valer a pena viver. Eu vou convidar agora os meus colegas, a professora Fabrícia, o professor Leonardo, para compartilhar um pouquinho também dos seus saberes, das suas falas, das suas ideias, das suas energias boas. O professor Douglas está aqui também, para compartilhar, para os três compartilharem as suas energias boas e fazer rodar, circular a palavra. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, vocês podem ficar bem à vontade também. Sejam muito bem-vindos novamente. Vamos começar com Léo. Quer começar? Vamos começar com o Léo, que fala demais, porque aí o que sobrar a gente usa. Bom, vai até meio-dia esse evento aqui, né? Bom dia a todas e a todos. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Que legal estar aqui hoje, né? Como o Daí falou, eu tenho falado bastante de que passou do momento da gente pensar a escola enquanto comunidade, né? E pensar enquanto comunidade significa que a escola não é só uma passagem, não é só um caminho para a universidade, para o mercado de trabalho, mas sim ela tem o seu significado em si mesmo, né? E também dizer que é uma comunidade, que a gente precisa valorizar as experiências que nós compartilhamos em comum, né? A gente faz uma passagem, todo mundo preocupado com as suas notas, essa questão individual, e eu ouvi muito isso, né, na relação antes e depois da pandemia, né? Uma saudade dos encontros, das pessoas que gosta, que não gosta, que odeia. E aí a gente precisa, né, pensar então a escola enquanto uma comunidade onde a gente compartilha experiências, compartilhamos emoções, né? E precisamos então, nesse sentido, fazer uma narrativa em comum do que é o IFAL, do que é a escola, do que é as nossas experiências, diz sobre o que estamos passando, né? Um dos grandes mal-estar da contemporaneidade é a falta de nomeação. Eu não sei o que eu sinto, eu não sei o que estou passando, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei que momento é esse, né? Isso talvez, esse eu não sei é um dos enunciados da angústias do momento, né? Então vamos nomear o nosso mal-estar e vamos nomear o nosso bem-estar, né? O que que a gente passa, o que estamos passando, Nifal, quais são as incertezas, quais são os nossos medos, né? E claro, vamos falar de autoaceitação. Para mim, eu adoro essa frase de autoaceitação, porque a gente quebra o imaginário que somos um indivíduo. O que é um indivíduo? Aquela ideia de que nós somos indivisíveis. Como assim a gente não se aceita? Que dimensão minha que não me aceita, então? E também lembrar, né, que eu acho que é importante falar que quando a gente fala de autoaceitação, somos todos nós. Né? Se a gente está falando então de uma dimensão que tem algo em nós que não nos aceita, ou seja,
somos cravados de conflito, eu acho que isso é uma constituição do nós enquanto sujeito. Todos nós aqui temos em maior ou menor grau, rebaixado ou não rebaixado, dependendo do momento e em circunstâncias, mais forte ou menos forte essa questão desse conflito que nós somos cravados, né? Então, assim, eu acho perfeito a frase assim, vamos trabalhar a autoaceitação. Então, vamos partir de um pressuposto que está na frase, né? Está na frase é ótimo, nem a frase, está no termo. Nós somos sujeitos divididos, cravados de conflito. Há algo de nós que quer que a gente faça algo ou faça outro que nós não queremos, ou não queremos saber, ou não queremos fazer aquilo. Né? Então, acho que já podemos partir desse pressuposto, já que estamos aqui nomeando e fazendo uma narrativa em comum dessa nossa experiência. Né? Autoaceitação, então vamos admitir, né? Estamos todos aqui, sem exceção, em alguma dimensão, ou mais forte ou mais fraco, dependendo da circunstância, cravados de conflitos. E aí a gente pode, então, nomear esses conflitos. Né? Quais são? É o corpo? É a expectativa de ser aluno do IFAL? Né? Quais são as dimensões desse conflito? É a adolescência? É a transformação do corpo? Eu também acho incrível isso. Olha, se deixar eu vou falar, mas eu já vou passar a palavra, né? Não, o adolescente, ele sofre porque ele está com o corpo transformando, né? Eu falo assim, e essas minhas madeixas? O que que diz sobre a transformação dos corpos? E o meu metabolismo, né? Ah, não, já tem uma mudança metabólica. Tá bom, vem ver minha pança aqui para ver o que eu comia 10 anos atrás e o que eu como agora se é diferente. Né? Que eu tenho que lidar também, assim como todos nós aqui, adultos, jovens, crianças, temos que lidar com as transformações dos nossos corpos a todos os momentos. Né? Às vezes eu digo isso e vou falar já. Às vezes eu acho que a adolescência é uma categoria política. O que é uma categoria política? É para desqualificar o outro. Ah, eu sei, você não sabe. Apesar que eu acho que é uma novidade, que eu acho que eu já falei em algumas aulas, né? Eu acho que é uma novidade, sim, na adolescência, né? Mas normalmente ela é mobilizada para desqualificar o outro, né? Então vamos discutir tudo isso, né? Vamos produzir essa narrativa, quais são os conflitos, vamos partir disso, né? O que tem a ver os nossos corpos? Talvez nem seja o nosso corpus a grande questão, né? Talvez seja. Vamos falar um pouco qual a expectativa do outro sobre mim e como isso me afeta. Qual determinadas situações eu ajo a partir do que o outro deseja para mim, ou ele quer para mim, ou pior ainda, aquilo que eu acho que o outro quer de mim. Olha o nível imaginário que às vezes a gente está atuando e nem está sabendo, né? Então, vamos fazer essa comunidade. Para mim é um prazer estar aqui, por isso que eu falo de mim mesmo. Eu também tenho que lidar com a decrepitude do meu corpo, a gente fica falando da novinha, 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 mas 100% da humanidade envelhece, e esse envelhecimento significa estar em constante transformação do corpo. E vamos todos nós, então, aqui nomear nosso mal-estar, falar das nossas narrativas, trazer as nossas experiências, que eu sei que vocês estão com os topem fechados aí, mas vocês, eu, Odair, Fabrício, estamos todos nós lidando nesse instante com os nossos conflitos. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, muito obrigada por todos vocês estarem presentes nessa manhã. É muito importante que nós mantenhamos esse diálogo, mesmo que seja por alguns minutos vocês consigam parar um pouquinho e pensar, refletir um pouco sobre as palavras que a gente vai estar falando e que vocês também possam estar relatando suas experiências, os anseios, né, que a própria pandemia ela potencializou em cada um de vocês, como alunos, e em nós, como professores. Então, quando a gente fala, né, nessa ideia de aceitação que o Léo já falou muitíssimo bem, é de fato uma transformação. Passa por uma transformação. E isso é importante a gente ter em mente que quando nós vamos manter a aceitação de quem nós somos e reconhecer, de fato, isso que o Léo falou, nomear
o que nós sentimos. O que eu estou sentindo? O que a pandemia trouxe que me fez com que eu refletisse sobre certas circunstâncias? Nossa, eu não estou conseguindo me adaptar ao ensino remoto. Professor, eu não estou conseguindo manter o foco. Eu estou conseguindo ter muito, me desprender a minha atenção do que é falado. Então, quando a gente fala essa ideia de nomear o que nós estamos sentindo, de fato, vocês têm que colocar para fora esse sentimento. Porque se você deixar guardado, você deixar ele quieto, ele vai virando uma bola de neve. E quando a bola de neve ela está bem grande, ela causa alguns danos. Então, é importante você se aceitar que naquele momento você está sem foco. Ok. É um problema? É o seu momento. Você vai ter que trabalhar isso, obviamente, com auxílio, né, de pessoas especializadas e que possam justamente te trazer respostas ou pelo menos te ajudar a refletir sobre o que você está sentindo. Então, quando a gente fala dessa questão de aceitação, é você aceitar quem você é o que você está sentindo naquele momento, é o que você está pensando, é o que você está tentando dizer, mas às vezes faltam palavras. Isso é tão ruim quando a gente quer falar algo, mas que eu não consigo expressar, porque é um sentimento que eu ainda não conheço. É algo que eu ainda não passei. Mas a vida está justamente para a gente viver as experiências. E justamente a pandemia, ela nos privou de algumas experiências sociais, de alguns contatos, de abraçar, de beijar, de apertar a mão do colega, mas que, por outro lado, essas experiências que nos faltou e que na idade de vocês é algo bem importante, porque vão ser essas experiências que vocês vão lembrar para o resto da vida. Eu digo que no meu ensino médio, todas as minhas amigas que eu fiz no meu ensino médio me acompanham até hoje. Isso já fazem 15 anos. E eu trago elas comigo e os momentos, as experiências que nós vivemos. E isso é importante. Só que, quando a gente para refletir sobre justamente o que a pandemia trouxe, a gente às vezes pode imaginar que foram coisas muito ruins, que de fato foram, que nos privou de experiências, de momentos com nossos colegas, e que se a gente refletir mais um pouquinho, a gente vai ver como nós vamos sair mais fortes. Isso pode até parecer clichê, algumas pessoas já falam, a gente vê bastante, né? Isso sendo dito agora na pandemia, mas não é clichê. É de fato, você vai sair com sentimentos mais fortalecidos. Exato, Vitória, exatamente. Você vai sair com sentimentos mais fortalecidos, forçadamente, claro que ninguém esperava uma pandemia, né? Mas você vai sair com momentos, com aprendizados, como muito bem a Vitória disse, fortalecidos, que você, talvez, não havendo a pandemia, você não teria experimentado essa experiência, principalmente na idade de vocês. Muitos jovens, mas que tiveram que lidar com a família, todo mundo em casa, todo mundo compartilhando de um mesmo sentimento de apreensão, às vezes de muito medo, e infelizmente de perdas. Então, quando a gente fala de aceitação, a gente está falando de experimentar aquele momento e aceitar que de fato ele está existindo e pensar os dois lados da moeda. O lado que você vai tirar daquele momento das suas experiências, que é o lado bom, como justamente a Vitória disse, trouxe aprendizados,
e trouxe a valorização da vida, que é algo muito importante. Talvez a gente nunca tenha passado por momentos em que ter a sua família ao lado com saúde e todos juntos tenha sido um momento mais desejado aqui de vocês, de nós professores, pelo o sentimento da perda, por imaginar que aquilo poderia te trazer uma dor por perder alguém da sua família muito querida. Então, quando a gente falar dessas experiências, desses momentos vividos e aceitar que de fato aquilo está acontecendo e aceitar que esses sentimentos ruins você está vivendo de fato e você precisa viver. Sempre a gente ouve, né? Quando uma pessoa perde um familiar, perde um amigo, é dito o quê? Né? Por muitos profissionais, psicólogos, eles falam, você precisa viver o luto. Você precisa aceitar que aquilo aconteceu e você precisa viver aquilo de fato. Porque se você não passar pelaquela fase do luto, você vai guardar, mas só que se você guarda alguma coisa por muito tempo, vai chegar um certo momento em que ele vai bater na porta e vai dizer, você me guardou, você não viveu este momento, mas ele precisava ser vivido, porque você precisa passar por etapas. Você não pode ultrapassar o meio e já chegar no final. A etapa, o caminho, é o que faz com que o final ele seja satisfatório. Então, quando a gente guardar esses bons momentos e esses aprendizados que nos foi forçadamente a ser vivido, isso vai nos ajudar a quando nós nos depararmos com momentos conturbados, momentos difíceis, a gente vai voltar, respirar, pensar mais uma vez e dizer, eu já vivi momentos em que eu me aceitei, que eu consegui ultrapassar essa etapa. Então, você vai voltar, você vai conseguir se reencontrar. E isso é bem difícil da gente fazer, da gente conseguir fazer isso, se reencontrar. Mas como assim, professora? Você vai passar por fases em que você não queria que aquilo acontecesse, você queria que as partes boas, os momentos bons, prevalecessem. Mas você vai voltar, vai pensar, refletir sobre o que você está querendo sentir, chorar, esbravejar, e você vai ter que se reencontrar e voltar a ser quem você é, com uma mente conseguindo pensar e refletir sobre cada etapa da vida de vocês. Então, eu espero que esse momento aqui possa ser para vocês pensarem um pouquinho, refletir um pouquinho no que nós estamos falando, e justamente pelo fato de nós já termos aí alguns poucos aninhos a mais que vocês, nos faz ter um pouco mais de caminho andado, de experiências vividas, e é justamente esse se reencontrar que é o mais satisfatório. E isso de fato, às vezes a gente demora bastante tempo, mas é importante você voltar ao eixo e você se aceitar e aceitar todas os problemas, as dificuldades, as alegrias que você está vivendo, porque isso faz parte da etapa, para a gente ir caminhando e quando chegar lá no fim, mas qual o fim? Mas a gente vai pensar que o caminho continua sendo muito bom. Então, aí, eu vou abrir para vocês, para o professor Douglas, caso ele queira estar falando um pouquinho com vocês. E vocês nos relatem aí momentos, anseios, experiências que possam ser compartilhadas aqui conosco. Obrigado, pessoal. Olá, bom dia a todos e a todas, oficialmente agora, espero que estejam me ouvindo. Eu vim agora para uma árvore, trazer aqui carinho, confiança, objetivos, vitórias, verdade, gratidão. Então a gente tem aqui um monte de coisa, né, que geralmente a gente precisa buscar para
entender um pouco mais a respeito da nossa realidade, para que a gente possa perceber que tudo que está sendo dito aqui é muito importante para a gente. E aí eu queria fazer ressaltar uma fala que ela é bastante importante para a gente, que é relacionada à questão da mudança. E eu acredito que estamos passando por um momento que todos e todas estarão, ao final disso tudo, conseguindo levar algo positivo e tentando deixar de lado algo negativo. E muitas vezes a gente tem a questão da mudança corporal que vem acontecendo, como o Léo estava ressaltando para a gente. Isso muitas vezes traz uma certa confusão, traz algumas questões que muitas vezes a gente está passando por um período de incertezas e muitas vezes faz com que nossos objetivos possam ficar um pouco turvos, como é que eu poderia dizer? Eles poderiam ficar dispersos. E a gente precisa manter um foco, a gente precisa entender um pouco mais, a gente precisa buscar a melhoria constantemente. E aí eu acredito muito em uma coisa. Eu falo porque o meu lugar de fala, eu acredito que eu me sinto muito como vocês. Eu fui aluno dessa instituição, não do UIFAL, mas fui aluno do Cefet na Bahia, e a gente tem uma mesma estrutura como essa. E o nosso pensar hoje passa muito pela situação que é o que eu já fiz, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer. Então, eu acredito que essas 3 fases são muito importantes. E vocês estão passando por isso agora. E a gente está fazendo agora, e o que é que eu quero fazer depois? E o que eu já fiz? Então, a gente precisa reunir tudo isso para que a gente possa entender que a mudança ela vem acontecendo de diferentes formas. Então, a gente está aprendendo com tudo isso, a gente está buscando novas formas de aprendizado. E é importante que vocês tenham total ciência de que tudo que vocês estão fazendo está sendo visto por alguém. E isso é muito importante para a gente. Então, querendo ou não, a presença de vocês aqui hoje é algo que nos alegra. Eu penso muito nisso, porque vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas vocês estão aqui com a gente, estão assistindo, estão desenvolvendo aqui, estão ouvindo a nossa fala. Isso é muito importante para a gente, tá certo, pessoal? E eu acredito que hoje a gente precisa entender um pouco mais e eu acho que a gente precisa ouvir vocês, ler o que vocês estão falando, aqueles que não quiserem falar, claro, né? Mas é importante que a gente escute mais vocês, que a gente possa conversar um pouco a respeito de tudo isso que a gente vem passando, tá certo? Então, queria agradecer a presença e saibam que nós iniciamos aí um ciclo de falas e acreditem que todo o trabalho que está sendo desenvolvido pelos professores, pelas professoras, pelas pessoas que compõem toda a equipe, é algo que sempre busca trazer o melhor para vocês, da melhor forma e da melhor maneira. Então aproveitem ao máximo esses momentos que eles são muito importantes, tá bom? Queria deixar um beijo e um abraço para todos e vou estar por aqui para a gente ir conversando, tá certo? Queria deixar a fala com vocês agora, vamos conversar um pouquinho mais aí. A gente achava que o Leonardo falava bastante, né? Nós fomos surpreendidos na manhã de hoje. O Douglas falou algo que eu acho incrível e que é algo que eu venho conversando já há algum tempo, em alguns momentos, com alguns alunos, que é essa magia da presença do outro. Né? E a magia da presença, os alunos não fazem ideia do que acontece quando alguém participa no chat, quando alguém habilita o áudio, quando alguém liga a câmera. E eu muitas vezes saio da aula, assim, eufórico, com o aluno ligou, o aluno falou, o aluno você mostrou. E, e isso acaba se tornando uma grande metáfora para a vida, né? E para a gente pensar a nossa importância na vida dos outros, e a nossa teia de relações, ela funciona perto e longe. E é óbvio que muitas pessoas, talvez, elas vão nos perceber com indiferença, ou com descaso, ou com despropósito, mas há outras tantas pessoas que vão fazer questão de estar ali do nosso lado porque querem compartilhar da nossa presença, né? E muitas vezes a gente não sabe olhar.
E é muito importante esse saber olhar para os lados e perceber o quanto as experiências que a gente vive são importantes. E eu comentava também ao longo dessa semana, em algumas aulas, o que uma pessoa me disse. Nos últimos dias, uma pessoa fez um relato que eu achei incrível. Ela me disse assim: Odair, você me irrita. Odair, você às vezes é insuportável. Aí eu olhei para a pessoa e disse assim: que bom que eu te irrito, que eu sou insuportável, e que bom que você tem consciência disso. Por quê? Porque a gente chega na consciência de que nós somos imperfeitos. E aceitar que a gente às vezes é sempre, né? Ou às vezes pode virar sempre. E aceitar, passar a aceitar que a gente é imperfeito, que a gente não precisa corresponder às expectativas de ninguém, a não ser de nós mesmos, que a gente não precisa, né, os nãos da vida, né? Que nós somos assim, do jeito que nós somos e que a gente não precisa, né? E aí, essa lógica da imperfeição, essa lógica da imperfeição, que muitas pessoas, ou talvez a maioria não tem, né? Talvez a maioria tenha a lógica da imperfeição, mas não concorde e queira buscar uma perfeição, né? Uma perfeição que não vai conseguir, né? Nós somos, inclusive, nós somos seres estáveis, aliás, instáveis e em movimento. Nós nunca seremos acabados. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Mas esse também é uma grande solução que nos permite ser várias coisas em momentos diferentes. E talvez esse seja um dos sabores da vida, a mutabilidade, né? No corpo, daqui a pouco eu fico às vezes me olhando no espelho, olhando os meus cabelos brancos, olhem aqui. Já estou cheio de cabelo branco e fico assustado com os 30 anos. Mas é um susto bom também ao mesmo tempo, porque todos esses cabelos brancos, eles representam muita coisa, uma trajetória, né? E quantas coisas são vividas nessa trajetória, boas ou ruins. Eu sempre falo assim do meu passado, né, da minha trajetória. Fabrício, outro dia a gente compartilhou, inclusive, lembra, Fabrício, a live. E aí, ainda a gente, eu disse assim, nossa, Fabrícia, parece assim que você viveu muita coisa parecida, similar. Mas a gente olha para essas coisas que foram difíceis, mas a gente não olha com amargura, né? Não olha com dor. A gente olha com delicadeza. Foi difícil, e muitas vezes eu digo para os alunos, às vezes a gente olha para uma situação e acha que é insuportável. Porque falta dinheiro, porque falta condições, porque falta carinho, falta proximidade, falta trato, falta jeito, falta um monte de coisa. O que falta na vida sempre é bem mais do que a gente tem. Sempre é bem mais do que a gente tem. E agora, o que a gente não pode é abrir mão de todo o outro lado. Então, às vezes, a falta também tem as suas belezas. Mas que no momento, aquele momento que a gente está na falta, a gente não acaba não percebendo. Porque a falta atinge, abala de uma forma tão rude que a gente acaba não percebendo, né? Mas que depois, né, com o tempo, a gente vai ver, nossa, aquele momento, né, era tão simples, faltava, mas tinha aquilo. Tinha o meu pai do meu lado, tinha a minha mãe do meu lado, tinha os meus avós ali, né? Tinha outras coisas, sempre tem outras coisas. O IFAL, e às vezes cobra demais, tem muita atividade, não sei o quê. Mas tem o Odair, o IFAL tem a Fabrícia,
tem o Leonardo, tem o Douglas, né? Tem os amigos. A gente tem coisas, né? Tem muito. Enfim, Leozinho. Maria Duda, a Duda abriu a câmera. Duda quer fazer algum comentário também? Não sei se o Léo, vamos circular aí. Levantem as mãozinhas que fica mais fácil, que daí a gente vai fazendo. Posso provocar? Pode provocar, sim. Deixa eu provocar um pouco, né? Porque acho que tem coisas interessantes e que perpassa todos nós aqui, né? Já que estamos falando de corpos e talvez. Primeira coisa que eu falei da adolescência, tem uma novidade, sim, né? Na adolescência. Na adolescência, pelo menos na pré-adolescência, é a primeira vez que a gente se depara como objeto de desejo de alguém e como alguém que possui desejo sobre o outro. Né? Isso é uma baita novidade que traz uma questão muito importante, né, para a cultura ocidental, não é todos os lugares, né, que é a questão do corpo. É interessante, eu estou discutindo isso com os terceiros anos, né, como a gente reduz as pessoas aos seus corpos, né, as suas formas, né, e não é assim em todo lugar. As pessoas podem perguntar, por que que os indígenas da Amazônia andam pelados? É porque é quente? A gente passa um calor desgraçado aqui, põe roupa, né? Não é porque é quente, porque a dimensão do desejo deles não passa pelo corpo. Por incrível que pareça, eles podem andar pelado à vontade, não causa vergonha, porque a questão do desejo deles, o que atrai um aos outros, não é o corpo. Para nós é. E às vezes parece que para nós, principalmente, é o corpo. E aí a gente tem essas questões, né? Essas questões dos padrões. Os padrões que são formações sociais, né? Deixando bem claro. E aí, quando a gente vai falar de formações sociais, a gente vai falar assim, qual que é o padrão do corpo bonito? A gente vai ter que falar do cabelo liso, né? Não, eu discordo, né? Todos nós aqui, porque aí a gente vai ter que fazer o que nos atravessa, como racismo, né? Enfim, o racismo nos atravessa em alguma dimensão e está na questão da nossa estética, né? E a sua forma do corpo, né? Inclusive, a gente tem que começar a observar, e aí eu vou passar por algumas coisas que o Daír e a Fabrícia falaram, né? O corpo fala. O corpo nos dá indícios dos nossos sentimentos e emoções, né? Eu estava muito atarefado, eu estava pensando um pouco em mim, e aí meu corpo falou assim, ó, para, você vai ficar no trono, sentadinho, no vaso sanitário, e você vai ficar 3 dias pensando. É isso que, quer dizer, então tem que dar ouvido ao corpo, né? Não adianta falar, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso aqui. Não vou, não vou. Vamos ouvir o corpo, os seus sintomas, né? A importância do que ele está nos comunicando sobre os nossos sentimentos. E o que o Odair falou é perfeito, né? O nosso corpo traz a nossa narrativa. E aí eu queria que todos nós aqui pensássemos, né, o que cada estria de nós diz sobre a nossa história, nossa barriga, né? Imagine que tem estrias que são magníficas. Imagine uma pessoa grávida, em que essa barriga ela vai esticando. Imagine que cada traço daquela estria significa muito medo, muita incerteza, muita esperança, muita expectativa. Cada linha daquela vai apontando um sentimento diferente. Uma barriga flácida de uma mãe, de uma pessoa que porventura na vida já pariu, significa muita história, tem muita beleza, né? Imagina o que é amamentar, isso só para falar do corpo feminino, né? O que é um peito caído? O que é a amamentação? O que é aquela história? O que é aquela troca? O que é aquela simbiose entre dois seres? De medo, de insegurança novamente, de frustrações, né? A mãe é, antes de tudo, uma frustrada, né? De realização, que está tudo marcado ali, né? Todos nós temos as nossas marcações nos corpos, porque aponta a nossa trajetória. Um corpo flácido, que é a regra dos corpos, só é o corpo real, é um corpo cheio de história. A gente fica valorizando os corpos novinha, jovem, etc. É um corpo, na verdade, pobre de história. Quanto mais velho nós ficamos, mais rico de trajetória nós vamos carregando em nossos corpos. E o que as pessoas chamam de imperfeição, e aí eu queria saber quem tem os corpos imperfeitos? Ninguém. O que as pessoas chamam de imperfeição, eu vou chamar de singularidade. Eu engordei, a minha barriga tem um formato único e é sim definida. Ninguém tem dúvida aonde começa o umbigo e aonde começa a barriga.
Ela tem a sua definição, o seu formato único, né? As minhas estrias, as minhas celulites. Será que eu não consigo ver as minhas ondas de quedas de cabelo por processos que passam pela minha vida? Por exemplo, né, um momento importante, acho que para todos nós aqui, é prestar concurso dos adultos. Quais transformações corporais passaram por isso? Quantos cabelos brancos o Odair ganhou com isso? Agora, vocês, estudantes, quais são as transformações que vocês já estão sentindo desde que vocês entraram no ensino médio? Será que tem alguém engordando? Qual que é a ansiedade que aponta do engordar e do emagrecer? Será que já tem alguém perdendo cabelo? Algum menino ficando um pouco mais gordinho ou mais magro? Quais são as transformações que nos acarretam nesse momento? De quanto tempo nós estamos aqui? Alguns estão 3, 4 meses. Outros já estão 4 anos. Né? Quais são as transformações desses corpos? E aí a gente fala de aceitação, né? E aí eu acho que tem uma dimensão também importante do que o Odair falou, né? Quando a gente fala de aceitação, uma das partes mais difíceis é admitir que nós somos mesquinhos, que a gente tem raiva, que a gente odeia, que a gente tem momentos de infantilismos. Né? Essa questão da maturidade, né? Não é só vocês que têm momentos imaturos. Todos nós aqui temos situações que temos as nossas imaturidades. Né? A gente precisa olhar para esse lado obscuro, nosso, que não é bonito. E às vezes enfrentar. Por isso que a gente fala tem um conflito, e um dos conflitos é a tal da idealização, né? Você fala assim, Leonardo, se descreva. Né? Uma das primeiras atividades que os alunos do primeiro ano já fizeram, e dos quartos anos fizeram no passado. Eu acho incrível, né? Não, mas eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa altruísta, sabe assim? Quando tem uma pessoa com dificuldade para atravessar a rua, eu vou lá, eu pego na mão daquela pessoa, daquele cego, eu atravesso a rua com ela, e aí eu ajudo todo mundo comenta, começou uma pessoa. Quer dizer, não é que isso seja necessariamente mentira, né? Então, é claro que. Mas está faltando uma parte aí dessa conversa. Está faltando uma parte dessa conversa. Nós não somos bons a todos os momentos e todos nós temos as nossas ambivalências, né? E olhar com mais realidade e aceitação para o lado que a gente não é tão legal assim, né? Mas enfim, como é que andam os corpos de vocês, meninos e meninas? Né, eu passo uma atividade para os primeiros anos, né? Já falei para o Odair, né? Porque é muito constante essa cobrança do corpo. E aliás, já que estamos falando de autoaceitação, né? Porque a gente cobra uns aos outros, mesmo não estando no padrão, a gente com o olhar cobra. Menina, quando tem 12 anos, sabe que quando está com 12, 13, está crescendo certas partes do corpo, o olhar masculino em volta muda. É sutil, mas elas percebem. Né? A gente cobra o corpo um dos outros com o olhar, mesmo não estando no padrão. E a gente se olha no espelho e se sente mal. A gente se cobra. Né? É necessário todos os dias, né? Todos os dias, se enfrentar nu no espelho. Se falar que está no padrão, olhar as estrias, olhar a celulite, olhar as imperfeições, para entender a própria singularidade. Entender que essa é a nossa realidade do nosso corpo. Né? Não é o padrão do Instagram, não é o outro padrão do Facebook, e não é o padrão da expectativa do outro sobre nós. Não adianta alguém falar assim, você tá meio gordinho. Aí eu emagreço e a pessoa fala, Leonardo, mas parece que sua calvície está aumentando, né? Aí eu faço um negócio no cabelo e vai falar, não, Leonardo, mas o que é essa marca de sol na sua pele? Quer dizer, a expectativa do outro nunca vai ser cumprida. Por isso tem gente que está fazendo intervenções plásticas e vai fazer a vida inteira. Tipo a Anitta, né? Porque a expectativa do outro nunca vai ser cumprida e o outro talvez esteja em nós. Perfeito, Maria Eduarda. Estou discutindo com os terceiros anos que a gente confunde saúde, desejo e beleza. Como assim, Leonardo? Eu posso chegar aqui e falar assim, eu acho o Odair mó gato, ele é mó bonitão. Aí as pessoas vão falar assim, olha o Leonardo! Eu só estou achando ele bonito. Talvez a dimensão do meu desejo que me atrai esteja em outro lugar. Às vezes eu vou comer em casa de parente, vai falar assim, você tá bochechudo, né? Não tá comendo bem, eu tô lá fazendo aquele pratão de porco lá, bacon, peso, enchendo o prato. Aí a pessoa vai falar assim, não, mas você não tá muito saudável, né? Talvez o que esteja na cabeça dela, né, vai falar assim, Leonardo, você tá gordinho, não vai pegar ninguém, vai morrer solteiro. Né? Talvez esteja o fundo do contexto na cabeça dela esse.
Não é, Elvis? Quem que vai morrer solteiro aí porque não tá no padrão? Me digam. Olha lá, o Odair vai morrer solteiro. Não, o Odair tá no padrão, isso é o pior, né? E outra coisa que é bom a gente discutir, a Darlânia. Tô com vários problemas de saúde e eu sou magra. Não consigo ganhar massa. Perfeito, né? No magreza não significa saúde. Mas você tá no padrão, Darlânia? Como é que tá a sua relação com o padrão? Você se olha no espelho e se acha bonita? Você... Leonardo, eu posso abrir um parênteses para falar uma coisa, já que você está falando de padrão e não padrão? Quando, na entrega dos livros ali, eu acabei indo em alguns momentos lá, e eu ficava assim, nossa, são nossos alunos, e aí eu ficava assim olhando, esse é alto, esse é baixinho, esse... E lindos assim, todo mundo lindo, eu tinha, a vontade era de abraçar. Eu já disse, né, que o meu sonho de consumo é ter um castelo enorme e levar todos os alunos para morar comigo no castelo. Porque eu já quero levar para casa os alunos, eu acho assim, né? São exatamente que criaturinhas fofas. E todo mundo com a sua diferença, tem a sua beleza, né? Eu achei todos os alunos lindos, porque a gente tem esse contato de não ver, né? No Meet, mas aí presencialmente, nossa, eu achei. Adorei. Adorei, adorei. E fiquei pensando, será que vai ser meu aluno? Eu saí perguntando para todo mundo, você é meu aluno? Você não é meu aluno? Não sei o que. Porque eu queria falar com todo mundo também. Eu Eu não, queria. Mas não pode falar. Oda. Eu olhei o Elvis, eu olhei o Elvis. Não gostei, não conheci o tio Oda. Quando eu cheguei já era atrasado demais. Não conheci o tio Oda. Não gostei dessa parte. Eu queria explorar a fala do Elvis aqui, já que ele participou sobre o tema, né? Falando por mim mesmo, eu não foco em achar uma pessoa certa, eu foco em ser uma pessoa certa. Elvis, o que é ser uma pessoa certa? Mais do que isso, será que é possível ser uma pessoa certa? Como é que está a sua autocobrança em relação a isso? Porque provocação, né, Elvis? Porque tu não precisa responder, né? Mas uma provocação é que nem o Odair falou, né? Pode ser, buscar uma melhora em si mesmo significa que a gente está sempre em transformação e tentando melhorar, né? Ou também já é um apontamento de que ser uma pessoa certa talvez seja da ordem do impossível, né? E que talvez a gente precise acertar. Esse foi um ato falho que eu vou ter que analisar depois. Às vezes a gente vai ter que aceitar que às vezes a gente tá longe da perfeição mesmo, viu? Tá tudo Mas bem. ser uma pessoa certa para si mesmo, talvez. Pode ser muitas coisas. Porque aí você olhar para você e conseguir dizer assim, nossa, isso é bacana, isso é, né? Isso não é, mas faz parte da minha personalidade. E Porque eu não pode ser de preciso mudar bondade, necessariamente. pode ser de bondade que pode ser um complicador, que talvez a gente não consiga, e pode ser de questões produtivas, né? Lá nos quartos anos, talvez a Maria Eduarda lembra, a gente é a sociedade da mediocridade. E é incrível, né? A gente é a sociedade da mediocridade que cobra excepcionalidade a todo momento. E aí fala, professor, mas que absurdo. Não, eu sou medíocre 99% do tempo. Todos nós somos. Excepcionalidade, né? Ser excepcional, o próprio nome já diz, né? São momentos pontuais da vida, né? E talvez esteja tudo bem a gente estar na média, né? Não precisamos ser melhores em tudo. Enfim, né? Então, pessoa certa talvez não tenha questão de produtividade. Assim, essa parte que o Léo falou, né, na questão que ele questionou, né, mas o que é ser certo? O que é certo? É justamente isso que o Oda completou. Que muitas vezes a gente precisa definir o que é ser certo para você, claro, para você.
né? Porque é sua vida. Você precisa definir justamente isso. Mas o que é ser certo? O que que eu acho que eu tenho que melhorar? Nossa, eu sou muito egoísta. Eu não consigo dividir R$ 3 com o meu irmão que me pediu emprestado. E aí você buscar o ser certo pontualmente. Eu preciso melhorar a minha individualidade. Eu preciso tentar melhorar esse fato. E isso eu acho bem importante da gente destacar, porque é buscar o que você acha que está em transformação e o que você acha que vai, de fato, mudar na sua vida, para você almejar esse certo, né? Mas aí a gente começa uma autocobrança. Eu preciso. E aí eu mesma, né? A gente fala das nossas experiências, né? Eu descobri uma autocobrança e uma ansiedade por ser a melhor, ou tentar mostrar para o outro que eu consigo fazer aquilo e que eu consigo ser bom naquilo que eu decidi fazer. Eu descobri isso aos meus 20 e poucos anos. Antes eu não sabia, né? Foi quando eu ingressei no mestrado, eu descobri isso. E foi um sentimento que eu não gostei. Estou conseguindo melhorar cada vez mais, diminuir essa autocobrança, que é muito ruim, gente. Você está se cobrando a cada passo que você dá para mostrar para o outro que você é bom naquilo que você está fazendo, isso não é nada legal. Você não precisa ter essa autocobrança. Você tem que mostrar que o seu melhor é o que está à altura daquela história. É onde você coloca o chapéu, é onde sua mão alcança. Não é você tentar mostrar ser uma pessoa que você não vai conseguir manter aquilo por um longo período. Então, isso gera essa autocobrança para mostrar para o outro, gera uma ansiedade que às vezes passa por altos e baixos, e nesse pico de ansiedade você descobre uma pessoa que você não conhecia, que é você estar se cobrando muito. E aí isso, infelizmente ou felizmente, não sei, foi descoberto assim depois dos meus 20 anos. E eu tento trabalhar isso. Tento trabalhar justamente quando nós nos deparamos com pessoas que nos cobram demais, que é hábito dessas pessoas já manter essa autocobrança, essa cobrança pelo que você deu mais do que você consegue suportar. E o que acontece? O seu corpo fala. O seu corpo vai falar, como justamente o Léo mencionou. Você vai começar a ter momentos de desânimo, você vai começar a ter momentos em que você não quer sair da cama. O seu corpo está dizendo uma coisa, mas a sua mente não está sincronizada com o seu corpo. E aí você começa a identificar momentos em que, de bastante dificuldade, aí é que eu volto naquela minha história inicial, de se reencontrar. Eu preciso me reencontrar e pensar, eu preciso mesmo ser essa pessoa que ele está me cobrando ser? O que é melhor? É eu viver o que o outro está querendo que eu seja, ou eu viver o que eu mesmo quero? Então, são coisas que a gente passa a refletir quando nós nos deparamos com esses momentos, assim, de muita cobrança, de você ter que fazer isso porque esse é o melhor para você. Como que alguém está definindo o que é melhor para mim? Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei aonde eu quero estar. Então, eu tenho que definir esses meus esses pontos, e aí volta a história do Elvis, o que é certo para mim. Mas aí volta. O que é o certo? Você tem que pensar, refletir onde você quer melhorar em cada ponto desse. Sobre isso, gente. É sobre você não ceder à cobrança do outro. Porque você vai ceder à cobrança do outro, mas em algum momento essa conta chega. E aí o seu corpo vai pedir para você dar uma pausa,
para que você se reencontre mais uma vez. Léo, enquanto eu não sei se você quer falar alguma coisa sobre a Haas, mas eu vou colocar o link aqui. E vocês sabem que nós temos a rede de apoio socioemocional, que conta com um, um número expressivo de profissionais que escutam, ouvem, são escutadores. E vocês podem, então, ter essa ajuda, ter esse espaço de ajuda, caso vocês sintam a necessidade. Eu vou colocar o link aqui no chat. Se alguém já se inscreveu, já preencheu o formulário, tá lá, já está registrado, está na fila de espera. Há uma fila de espera, tendo a vaga, eu entro em contato e aí eu converso, explicando todos os objetivos, como que funciona, e também a gente dialoga sobre o horário, se é possível, se não é possível, tá? Vou colocar aqui. Léo, você quer falar alguma coisinha? O Léo estava mais ligado ao Não, RAS, e aí... tudo que a Fabrícia disse, né? Talvez a gente precise sempre falar em referente ao outro, né? Quando a gente vai pensar o que a gente quer, o que é perfeito para mim, nomear o meu mal-estar, dificilmente a gente consegue fazer isso trancado no quarto. Ah, mas por que, Léo, a gente não consegue fazer? Porque a gente fica preso nas nossas relações imaginárias entre o que o outro quer de mim e o que eu gostaria de ser. E aí a gente fica nesse diálogo das nossas idealizações sobre nós e sobre a expectativa dos outros em relação a nós, e a gente não consegue sair desse curto-circuito. Como é que a gente consegue sair desse curto-circuito? Quando a gente consegue falar para uma outra pessoa, né? E falar é importante porque a gente se escuta, né? Muitas vezes, um papel de uma análise, de uma terapia, é que a gente se escute, né? Ao referenciar o outro, a gente tem que organizar um discurso e tem que falar por outro. E aí a gente consegue ver as diversas contradições que nós temos. Né? Quando a gente vai falar de nós para alguém e precisa ter um discurso muito bem acabado, o que acontece? Né? A gente consegue ver as nossas repetições, e consegue também analisar as contradições que está em nós, que pode ser muito evidentes, mas para nós não é, porque a gente está preso nesse curto-circuito imaginário entre o que gostaríamos de ser e o que eu acho que o outro quer de mim, né? Então, mas é claro, a gente não é só terapia que pode fazer isso, né? Ou talvez tem gente que consegue fazer um diálogo consigo mesmo, se escutar pelo esporte. Eu já vi vários relatos de ciclistas, né, que fazem travessias e a partir do esporte conseguem fazer as suas. Pode ser com contato com a natureza, pode ser em algumas relações com a espiritualidade, não todas, né, de tentar se definir, de tentar pensar, de estabelecer esse diálogo. E claro, e temos também a questão da terapia e da análise, né? E aí a gente formou o RAS, eu e o Dair, no começo desse ano, né? A gente tem 12 profissionais que a função é essa. A função é que a gente consiga promover para vocês um espaço de uma parada. Então, a Fabrícia também falou na primeira fala dela, né? Um momento de parar. Nem sempre o nosso cotidiano nos permite parar, né? Fazer uma parada para a gente pensar sobre nós mesmos. Né? Eu um dia sonho ainda que a saúde mental seja tratada que nem muitas das discussões da saúde física, né? Onde as pessoas têm já um consenso que é importante, 2, 3 vezes por semana, você parar a sua rotina para você ter uma certa atividade física. Seria importante a gente pensar no mesmo estabelecimento para a saúde mental, a gente ter 3 dias na semana, onde a gente simplesmente pare, né? Para que a gente consiga pensar, elaborar, tratar da nossa saúde, ver o que a gente realmente quer,
enfim, né? E aí, essa ideia, proporcionar um momento de parada uma vez por semana. E eu gostaria que tivesse, a gente tem atualmente 12 profissionais, eu acho incrível ter 12 profissionais. Eu, daí, quando a gente começou, a gente falava muito disso, né? Falei, nossa, mas já tem 12, tem 10 na época, né? Eu gostaria que tivesse 50, que a gente atendesse todo mundo de uma vez só. Não conseguimos, mas a gente promete, o Odair promete agora, que está à frente da Haas, de que a gente vai entrar em contato com todo mundo em algum momento que se inscreveu, mesmo que isso demore meses. Não demora, vai demorar meses, não é porque a gente não quer que vocês sejam atendidos, mas é porque a gente vai ter que aceitar que a gente tem uma limitação de atendimento, né? Posso só comentar uma fala aqui sobre expectativa? Sei que eu já estou falando demais, né? Sim, senhor. Porque a solução é não criar expectativa. É muito difícil não fazer isso. Mas o que também a Fabrícia disse numa das falas dela, né? A gente tinha que pensar mais nos processos do que na chegada. E talvez a chave da realização seja, não é que se eu sou bom naquilo que eu estou fazendo, eu estou me divertindo naquilo que eu estou fazendo. Eu faço com tesão, talvez seja a palavra. Eu estou aqui com tesão para falar com os alunos, com as alunas, eu dou aula com tesão, eu estudo com tesão, quer dizer, eu me divirto, eu me realizo, eu estou ali de corpo, alma, né? Mas, e aí a chegada talvez seja um detalhe, né? Muita gente fala assim, Leonardo, vocês vão fazer umas atividades aí, vai ter meia dúzia de pessoas. Ele vai ser um fracasso. Do ponto de vista objetivo, e aliás eu já discuti isso com os quartos anos também, eu vejo a cara da Maria Eduarda que eu lembro disso. Do ponto de vista objetivo, é um fracasso, mas do ponto de vista subjetivo, o que me importa? Eu me diverti, eu estava lá, né? Eu me realizei no processo, então talvez para mim seja um sucesso. Às vezes a gente fica pensando, mas eu tirei 3 na nota. Quem disse que 3 é um fracasso? Quem diz que nota 3 no boletim é fracasso? Todo mundo diz, é verdade, todo mundo pode falar, mas se não for para você, talvez 3 não seja fracasso, talvez 3 pode ser superação, pode ser realização, né? E muitos dos, assim, valeu a pena a vivência, né, daquilo que eu estou passando? Às vezes a gente foca muito isso, né, terminar o ensino médio, se formar, ser mestre, ser doutor, terminar tal projeto, e a gente esquece de viver as realizações do presente, né, as vivências do presente. Eu sempre digo, né, o ansioso sofre, sobretudo, de futuro. Por que a gente não sofre de presente? Que vai ser mais gostoso. A gente vai estar ali mais... E de um futuro, né, essa questão da expectativa, a gente sofre de um futuro ainda que nem se realizou e que não vai se realizar desse jeito da nossa expectativa. Né? Então, está na hora da gente pensar mais em processos do que em projetos e objetivos futuros. Mesmo porque, né, quando eu tenho, acho que todos nós adultos aqui, a gente tem uma trajetória que a vida fez vários desvios. Quando eu pensei em fazer faculdade, eu pensei, vou fazer isso, e aí eu vou ser isso. Minha vida capotou diversas vezes. Não é possível ter um planejamento nesse sentido, né? Talvez se eu tivesse uma mentalidade assim, eu tivesse curtido mais o ensino médio, curtido mais a faculdade, e não ficar aquele lamento de adulto, né? No ensino médio eu era feliz e não sabia. Não era nada, né? Quando você estava no ensino médio, você estava pensando no mercado de trabalho, pensando em faculdade, não sei o quê. Você não era feliz naquela época. A questão é que você não valorizou as experiências que você estava passando lá, e agora é tarde. Você vai ter que elaborar esse luto de uma experiência que você não valorizou no momento que deveria ter valorizado. Mais ou menos, estou falando demais já. Em minha concepção, a solução não é criar expectativa, em todos os termos e sentidos, é seguir sempre o que achamos importante para a nossa vida. O Júlio está de saída. Vou passar a palavra para a Maria Eduarda agora. Eu? Que é isso, rapaz? Brincadeira. É que você é uma pensadora contemporânea. Ah, claro. Nossa, sou um... Que é pra falar? Eu não tenho roteiro, não, gente. Tenho nada. Vamos fazer os encaminhamentos
E um intervalinho para fazer o lanche. E aí indo para a oficina, para as oficinas, né? Nós temos 3 oficinas agora. Uma com a professora Gisele, uma com a professora João e uma com a professora Maria Eduarda, que está aqui presente, inclusive. E você teve que mandar o link, tá? Então manda o link aqui, Duda. Isso. E eu vou ver se eu consigo achar aqui o link das outras. Vocês podem escolher a oficina que vocês vão participar, tá? Só um Mas é pouquinho. bom avisar nos grupos, né? Porque eu aposto que tem gente que não venha de manhã e que vai para Isso, alguma oficina, né? isso. A gente já faz essa alteração lá nos. Isso, tem que escolher uma. Aí depois vocês podem assistir a gravação, né? Das outras. Vai ficar gravado. Vamos para a gravação dessa? Sim.